Já temos connosco Luís Barrigoto, ele que é o presidente da direção da ASHAT, a Associação de Xadrez Torre, está connosco neste final de tarde para falarmos daquilo que obviamente é algo que é uma paixão também tremenda do Luís e de muitos outros, felizmente aqui em Montemor. Luís, e começamos precisamente por algo que fez história para a ASHAT, que foi também no passado mês de julho, terminar em época 2017-2018, a entrarem na primeira divisão nacional ao vencer a Série C da segunda divisão. Conquistaram o terceiro lugar na final com uma prestação cheia de emoções, com Carlos Dantas, Pedro Rego, Marco Oliveira e Carlos Ferreira. Luís, foi também um passo importante na ASHAT. Primeiro que tudo, boa tarde, obrigado por mais esta oportunidade para divulgar esta modalidade. Foi um passo que nós pensámos em fazer, em colocar a ASHAT, um projeto há 5 anos na primeira divisão, e em 3 anos conseguimos. Portanto, em menos tempo do que aquilo que à primeira vista ou numa primeira fase nós pensámos que seria possível. Para quem é leigo nesta matéria, o que é que significa realmente esta subida? Esta subida é um sonho de que eu chamo-lhe os meus 15 heróis. É um sonho de 15 heróis. O Pedro Rego, o Dantas, o Dias, o Rui Damas, o Vasques, o João Leonardo, o Pedro Barata, o Marco Oliveira, o Candelário, o Afonso, o Pedro Pita Soares, o Carlos Ferreira, o Luís Santos, o Ivan Cabeças e, por último, deixei de propósito para o fim, o mentor, aquele que nós chamamos o nosso mentor sonhador, que sonhou este projeto. Posso adivinhar? Talvez. José Miguel Ribeiro. Portanto, que sonhou este projeto, que nos juntou a todos, e a ele devemos esta subida, este projeto. Foi ele a primeira pessoa a pensar nele. Passámos desta boa notícia que foi a subida de divisão e agora há aqui também mais boas notícias, nomeadamente aquilo que são os novos projetos da Associação de Xadrez a Torre. Temos aqui um projeto inovador com o selo da ASHAT e que vai começar já em novembro a jogar xadrez terapêutico, que é algo que também convém explicar às pessoas. Isto é mais direcionado a jovens ou menos jovens? Neste caso, a crianças. Portanto, nós temos, quando criámos a associação, pensámos em várias dimensões. Começámos pela competição, e desenvolvemos a competição nos últimos 3 anos com os resultados que mostramos. Portanto, para além da subida de divisão, este ano fomos campeões nacionais na Marinha Grande em semi-rápidas, um campeonato disputado num dia, 7 jogos, todos contra todos, portanto é de salientar. Outros projetos, nomeadamente este projeto do xadrez terapêutico e social, visa dar uma resposta a alguns problemas que acontecem na nossa sociedade, nomeadamente ao nível de algumas perturbações que podem ser trabalhadas através do xadrez. É uma questão que noutros países, nomeadamente em Espanha e até na América do Sul, é muito desenvolvida, e o xadrez pode ser a base para desenvolver, por exemplo, com perturbações do espectro do autismo. Podemos desenvolver, portanto, nas crianças com esse tipo de perturbação, ajudar as famílias a ter uma ferramenta para este tipo de crianças com esta problemática, e é isso que nós queremos desenvolver com as crianças aqui do nosso concelho, que existem em alguns casos, existem em maior número também crianças com o chamado PHDA, que é as perturbações de hiperatividade e déficits de atenção. O xadrez ajuda imenso, e isso está mais que provado, as crianças a manterem a sua atenção, a sua concentração, e portanto este projeto de xadrez terapêutico é nada mais nada menos do que uma resposta a este tipo de problemáticas,
numa perspectiva de ajudar não só as famílias, mas também as escolas. Este ano a lei foi alterada, a legislação em termos das crianças com necessidades educativas especiais. Fala-se hoje em dia da questão da inclusão diariamente, e o xadrez pode ser uma ferramenta que se possa utilizar para ajudar as famílias, as crianças do nosso concelho a lidar com estas problemáticas. Uma boa novidade, e são famílias que de facto muitas vezes precisam desta ferramenta, desta ajuda que pode ser fundamental para a qualidade de vida e para o bem-estar das crianças, mas também dos seus familiares, como é óbvio, e obviamente também a presença no agrupamento de escolas de Montemor é também fundamental, exatamente por isso. Temos essa parceria com o agrupamento de escolas de Montemor Novo, temos trabalhado noutras vertentes o xadrez, através das atividades de enriquecimento curricular. Este ano demos outro passo, portanto este ano iremos trabalhar este projeto em parceria com o agrupamento de escolas e com a União de Freguesias Vila Bispo e Silveiras. Iremos trabalhar não só em espaços do agrupamento, mas também na Casa das Associações pertencente à União de Freguesias, porque já tivemos pais fora do concelho a contactarem-nos quando nós começámos a publicar algumas questões destas sobre a questão do xadrez terapêutico. Já tivemos alguns contactos de pessoas fora do concelho e nós achámos necessidade de termos essa valência, digamos assim, também. Ou seja, a ASHAT abre também espaço para pessoas não só de Montemor, mas para além das fronteiras deste concelho, permitindo também com que haja essa possibilidade de outras famílias virem até aqui, mesmo fora do recinto escolar. Sim, temos essa valência, temos os técnicos, temos esses conhecimentos, porque não partilhá-los não só com Montemor, mas também com aqueles que possam querer esse tipo de intervenção. Temos aqui um projeto que é mais direcionado às crianças, que são aqueles que mais nos fazem sorrir e aqueles que mais nos preocupam, mas também, esta é a realidade, mas há também aqui uma preocupação com os nomeadamente aquilo que também é um orgulho da ASHAT, que é de ter e está à minha frente, um dos 200 psicólogos credenciados pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, com especialidade em psicogerontologia, ou seja, é a geriatria ligada à psicologia, que vai também ter uma intervenção nos idosos. É também um projeto bem interessante. Nós temos desde o início, e isto no nosso país acaba por ser, digamos, uma novidade, tirando alguns casos pontuais de autarquias que têm apoios a este tipo de projetos, nomeadamente a Câmara Municipal de Almada, onde nós temos um dos nossos jogadores, o João Leonardo, que é o responsável pelo plano de xadrez de Almada, e eles trabalham desde as tais crianças dos 5 aos 88 anos, portanto têm projetos até com deficiências que se fazem em Espanha, que o nosso parceiro em Espanha, o Magic da Extremadura, em Mérida, faz, e nós queremos, desde 2015 que temos esses projetos para pôr no terreno. Tem sido difícil, não tem sido fácil, porque quando se fala em xadrez, as pessoas pensam logo que o xadrez é só para pessoas inteligentes, mas não é. Portanto, o xadrez permite e pode ser uma base para trabalhar a questão de prevenção até de algum tipo de doenças, algum tipo de, sei lá, demências, o Alzheimer, por exemplo. Ou seja, a questão do xadrez pode ser utilizada para
trabalhar a mente, continuar a ser utilizada a mente. E aliás, com uma sociedade a envelhecer de forma brutal, portanto temos um continente envelhecido, um país envelhecido, é também um desafio premente olhar para esta vertente do xadrez. Sim, nós temos uma hipótese em aberto, ainda não está portanto, finalizada, com o Inatel. Portanto, nós já falámos, tivemos algumas conversas com o Inatel, continuamos em conversações de uma forma como seria possível colocar no terreno um projeto direcionado, nesta vertente direcionado para utentes do Inatel. Portanto, mas ainda não é nada, não está nada concluído, mas pode ser que até ao final deste ano surja mais qualquer coisa. E como é que tem sido a tua experiência com os idosos? Eu tive portanto, esta especialização, digamos assim, a Ordem dos Psicólogos há uns anos criou especialidades de diversas áreas. Eu tive a sorte de trabalhar há alguns anos no Instituto de Emprego e Formação Profissional e trabalhei há alguns anos na parte da formação com cursos na área da geriatria, do acompanhamento e apoio a idosos. Conheci muitos lares, conheci muitos idosos, trabalhou-se muito também a parte da animação e para quem conhece e sabe perfeitamente, em muitos casos um lar de terceira idade pode se transformar num jardim de infância, mas em vez de ser com crianças de 5 anos, são com adultos de 80, 90. Portanto, quem conhece sabe perfeitamente que retira-se dali muita... os idosos são um poço de sabedoria, digamos assim, e aproveita-se, eu aprendo mais talvez do que eles. E de facto, aqui em Montemor, que atendendo aquilo que é o panorama nacional, estamos bem servidos em termos de lares de idosos e de... há sempre esse déficit grande em todo o lado, mas atendendo àquilo que se passa no panorama do país, não está pior. Como é que tem sido também a reação destas estruturas existentes em Montemor a esta nova proposta da Ashet? Não tem. Isso é que é pena. Até agora, portanto, nós também, devo dizer, como nos ocupámos muito com a competição, portanto, pensámos em fazer estas questões por partes. Falámos com uma ou outra entidade, as entidades na altura não demonstraram um grande interesse e nós, sendo o agrupamento de escolas aquela entidade que nos recebeu de braços abertos, e nós, portanto, dedicámos os nossos esforços e a nossa atenção nas crianças. Portanto, aqui não conheço muito bem as estruturas existentes, não faço a menor ideia em termos até de animação sociocultural, se os lares terão ou não. Alguns deles apostam na questão da animação dos idosos e têm animadores que promovem atividades, etc. E o xadrez pode ser uma boa ferramenta também enquanto projeto de animação, mas também noutras vertentes. O xadrez, eu posso utilizar um tabuleiro de xadrez, por exemplo, e jogar um jogo de diferenças do género daqueles que vêm nos jornais, descubra as diferenças. Eu posso, com 2, 3 tabuleiros, fazer um jogo de diferenças, por exemplo. Portanto, há todo um mundo de possibilidades. Posso a questão da mobilidade e do movimento, portanto, pessoas que tenham alguma dificuldade de movimentos, eu posso jogar com eles, com tabuleiros ou com tabuleiros gigantes e eles próprios serem peças de xadrez, por exemplo. Há muita coisa. Aqui fica também esse desafio às instituições de Montemor para estarem também abertos a este desafio em que a Ashet, como pude ler, estão preparados e querem fazer parte da solução. Queremos.
a questão, por exemplo, das perturbações do espectro do autismo, das perturbações de hiperatividade, déficit de atenção, nós hoje temos na população escolar, não quer dizer milhares a nível nacional, mas não deve andar muito longe, de miúdos medicados desde muito cedo, desde idades relativamente novas, porque hoje em dia um miúdo, quando se mexe 3 vezes, a maior parte dos professores diz logo que ele é hiperativo, portanto faz-lhe um diagnóstico logo assim. O xadrez combate e ajuda um pouco a desmistificar essa ideia. Eu consigo ter um miúdo com déficit de atenção e com alguma hiperatividade, e nós temos técnicas que utilizamos ou seja, o miúdo consegue estar à minha frente a jogar. O objetivo pode não ser até ele jogar. O objetivo que eu tenho para ele é a questão da hiperatividade ou o déficit de atenção, mas ele pode estar a pensar que está a aprender a jogar ou a jogar xadrez. Portanto, utilizando um tabuleiro e peças, é um mundo. Outro dos projetos que está também agora a surgir e já está registado pela Associação de Xadrez da Torre é a Academia de Xadrez. Sim. Nós este ano, com a questão da equipa na primeira divisão, colocava-nos alguns problemas e muitas alegrias, e também pelos projetos que nós queremos desenvolver com famílias carenciadas, com a questão do xadrez terapêutico e com a questão do próprio ensino do xadrez, nós resolvemos, ok, então vamos fazer a nossa academia. Esta semana fizemos, portanto, a questão da constituição desta academia, e iremos ter todo o tipo de valências, desde o ensino não só a crianças, mas também a idosos que queiram aprender. Iremos ter a questão do xadrez terapêutico, iremos ter a questão de consultas na área da psicologia, e para já temos estas valências. Mais uns mesinhos, poderemos ter ainda mais. Portanto, são filhos que vão nascer aos poucos. São filhos. Somos uma família unida, somos uma família, os meus 15 heróis, comigo 16 com o Celso, portanto as outras 2 pessoas que fazem parte da direção somos 18, e já temos outros filhos a caminho, nomeadamente ao nível de jogadores que irão integrar este ano os nossos projetos. Falando precisamente naquilo que são os reforços desta família, o último dos quais é Bruno Martins, campeão nacional de clássicas sub-16, portanto um jovem que vai representar a Ashet de Montemor Novo, uma contratação que até é patrocinada, portanto... Todos eles são patrocinados. Explica-me lá isso. Acaba por ser a questão tem sido difícil nós conseguirmos alguns patrocínios na região. Portanto, qualquer patrocínio, neste caso que nós tenhamos, acaba por ser um patrocínio que os engloba a todos. Não podemos dizer que que o jogador A é patrocinado por esta marca e o jogador B por outra. Não. Nós temos tido essa dificuldade. Para termos uma ideia, temos 2 empresas, digamos, que nos têm ajudado. Uma de Montemor, a GCE Negócios, que está connosco desde o início, desde 2015, que nos ajuda nos projetos e na parte burocrática, digamos assim, do mundo associativo, porque alguns de nós, em termos de movimento associativo, a nossa especialidade não era esta. Este ano, para a nova época, teremos um apoio do Grupo Pimensor, e nomeadamente da marca Flor das Hortas, e quando aparece a questão não é um patrocínio exclusivo, logicamente,
de uma contratação, mas é um patrocínio de todo o projeto, de tudo aquilo que envolve a Achat. Aplaudimos também essas empresas por ajudarem a Achat com estas contratações, com os seus projetos. Falava neste reforço, neste jovem Bruno Martins, mas há outros, pelo que sei. Sim. Mas, e de peso. Voltando ao Bruno. O Bruno é um miúdo com 15 anos, salvo erro, 20º do ranking nacional. Portanto, é um miúdo que joga xadrez há poucos anos, cerca de 5 anos. É um miúdo que é treinado por um dos nossos jogadores, o Rui Damaso, e que nos chamou a atenção e que nos permite, portanto, apostar no desenvolvimento de uma carreira de um jogador desde tenra idade. Ele que já foi campeão nacional de lentas de sub-12, campeão nacional de semi-rápidas, vice-campeão de lentas, portanto o último título campeão nacional de lentas de sub-16 o ano passado, 2 representações na seleção nacional, portanto esta é a novidade, já convocado para representar a seleção nacional na Turquia, em Konya, entre novembro e dezembro, nas Olimpíadas de jovens sub-16. Portanto, o Bruno acaba por ser uma aposta nossa em termos de testar também um pouco a nossa capacidade de formar um jogador. É um miúdo com muito potencial e provavelmente Portugal vai ouvir falar dele daqui a uns anos. É fixar este nome. Como? É fixar este nome. Não. Como a primeira divisão e a subida da primeira divisão, para termos uma ideia, as outras 9 equipas joga praticamente com jogadores profissionais. Portanto, não é um xadrez quase amador, longe disso. Muitas destas equipas contratam com muitos euros alguns dos melhores jogadores de alguns países europeus e não só, para virem cá jogar uma semana. E portanto nós tivemos aqui vários dilemas e nós percebemos que para nos mantermos na primeira divisão não poderíamos, digamos, jogar de uma forma diferente do que jogam as equipas na primeira divisão e, portanto, temos uma vantagem em relação aos outros. Nós temos uma parceria com o Magic, que é um clube de xadrez de Mérida, o Clube Ajedrez Médica da Extremadura, que tem ótimos jogadores, que há jogadores, portanto, deles que atuam no nosso campeonato através da Achat. Há jogadores nossos que têm ido à Espanha disputar torneios com eles e, portanto, através de algum processo de negociação, iremos ter à nossa disposição três jogadores do Mérida. Já tínhamos 2, iremos ter à partida mais 3. Já tínhamos o Candelário e o Ivan Cabeças e na próxima época iremos ter um russo, Grigori Oparin, iremos ter o Jaime Latasa e o Daniel Esteban. Ou seja, tenta-se também jogar com o que se pode jogar para lutar contra forças que têm outro poder económico. Sim, completamente. Só para termos uma ideia, há clubes na primeira divisão que contratam 4 estrangeiros, pagam-lhes os aviões numa companhia aérea baratuxa, ou não, pagam-lhes bom dinheiro e eles, portanto, a primeira divisão é disputada numa semana, em jogos contra todos, ou seja, com rondas duplas até, 9 jogos, 10 equipas, e depois, muitas das vezes, as equipas que têm o maior poderio económico, que é mesmo assim, se nós formos olhar para quem foi campeão nacional nos últimos anos,
acaba por ser assim. E nós pensámos, para nos mantermos, teríamos que optar por um plano, digamos, semelhante, não tendo a capacidade financeira que outras equipas, mas, por exemplo, para termos, nós fizemos esta comparação, quando nós fomos campeões nacionais de semi-rápidas, uma questão que se pode ver, as 3 equipas, portanto, nós ficámos em primeiro lugar, a Escola de Xadrez do Porto em segundo e a Amadora Xadrez em terceiro. Foram estas 3 equipas que subiram à primeira divisão este ano. Portanto, logo aí é um dado engraçado. Logo aí dá para ver as 3 equipas que ficam em primeiro, segundo e terceiro lugar no Campeonato Nacional de Semi-Rápidas são aquelas que sobem de divisão. Portanto, é um dado estatístico engraçado. Estatístico não, mas é um dado engraçado de analisar. Outro dos reforços é alguém que já ganhou tudo em Portugal e é um ex-Sporting Clube de Portugal. O Fernando Silva, um jogador fabuloso, um jogador que marca uma década em Portugal, um jogador que todo o tipo de provas, portanto, eu já nem sei quantas vezes ele foi campeão nacional, portanto, talvez um dos portugueses mais titulados a nível nacional, e que aceitou ser de Axate. É um privilégio até ter o Fernando a jogar com as nossas cores. É mais um dos reforços para esta época, uma época em que também é de realçar aqui um esforço que foi feito, visto que é uma carência a sul do país que tem a ver com a arbitragem. Árbitros que existem poucos a sul do país, e houve em Montemor, aliás, o único curso de arbitragem a sul do país foi feito em Montemor, num fim de semana, com o jogador Rui Damas, um jogador que esteve nas Olimpíadas, é um jogador Axate. Que balanço fazes deste curso de arbitragem em que estiveram 5 pessoas do sul do país, e dessas 5, 2 eram de Montemor? É uma aposta nossa. Nós, ao longo destes 3 anos de atividade, sempre que queremos organizar um torneio, temos que contratar um árbitro. E isso envolve alguns custos que podemos tentar minimizar uma parte se tivermos árbitros de Montemor ou da região, e também sendo uma forma de ter mais pessoas, ou até pessoas que saibam jogar e que queiram enverdar pela carreira da arbitragem. Foi bom, foi um curso intensivo, onde nos permitiu aprender a trabalhar com o próprio sistema informático. Nós hoje, qualquer das pessoas que lá esteve, nomeadamente as 2 de Montemor, estão perfeitamente capacitadas para organizar um torneio, assim o queiram. Aprendeu-se algumas das regras que, entretanto, entraram em vigor, porque houve ali ligeiras alterações em termos de regras do xadrez, e, portanto, foi uma forma de mostrar também junto da Federação Portuguesa de Xadrez que em Montemor nós não queremos apenas e só ter uma equipa de competição, pretendemos também ter outras valências que sejam positivas, quer para o concelho, quer para a região. E esta é sem dúvida uma delas, até para facilitar o vosso trabalho no futuro. Exato. O nosso e de outros clubes que possam surgir. O desporto escolar, por exemplo, nas escolas da região, que também podem utilizar o mesmo sistema de emparceramento, o mesmo programa que é utilizado nas competições, e que duvido muito se pode haver jogadores interessados em praticar este tipo de modalidade, mas depois, se queremos um árbitro não o há, não adianta. E, portanto, achamos muito importante
também ter árbitros da região que possam ajudar não só o nosso clube, mas os outros que existam numa região que à partida tem menos clubes, tem menos jogadores, etc. Recuperando um pouco aquilo que há bocado dizias, em termos de competições, o Campeonato Nacional de Semi-Rápidas, onde a Aschat foi campeão nacional absoluto de semi-rápidas em xadrez, e é também um momento histórico para a Aschat, e também aqui a questão do Rui Damaso ter sido campeão nacional individual de semi-rápidas 2018, que é também relevante não só para a Aschat, mas também para o próprio Rui Damaso, que há alguns anos que não conseguia vencer esta competição. Portanto, é o nosso primeiro título nacional por equipas, que, como qualquer equipa, ficará na história por ser o primeiro troféu nacional. Já tínhamos ganho alguns troféus a nível distrital, mas o primeiro título nacional é importante, é fundamental para o resto da temporada, digamos assim, e para mais, se o meu mentor não ficar zangado comigo, para mais na Marinha Grande, de onde o José Ribeiro é natural, que já tinha tentado com outras equipas ser campeão nacional na Marinha Grande, não o conseguiu com a Aschat. A Marinha Grande também por ter ligação a Montemor Novo, ser uma das 4 cidades. Existe essa possibilidade também de parceria com o clube marinhense, trabalharmos algumas questões no futuro relacionadas com o xadrez terapêutico. Foi uma vitória, a primeira, digamos, a nível nacional, ficará na história. E aliás, aqui em relação a este título que aconteceu em janeiro, já passaram uns bons meses, mas é não só interessante, mas importante também realçar que foi campeão nacional. Não estavam lá só 2 ou 3 formações, estavam 64 formações. 64 formações. Portanto, não é um título daqueles, estavam lá 3, fiquei em terceiro, não é? Não. Convém também explicar. Nós, apesar de haver algumas equipas logicamente menos fortes, nós não fomos, portanto, quando fomos jogar, longe de nós pensarmos em sair de lá com o título nas mãos. Nós jogámos, salvo erro, 3 ou 4 jogos durante a manhã e teríamos os restantes à tarde. Portanto, e quando chegamos à hora do almoço e temos 4 vitórias, isto está a correr bem. Aliás, terminaram sem derrotas. Terminámos sem derrotas e percebemos que seria possível, mas atenção, no xadrez, à medida que vamos ganhando, os outros também vão ganhando, há equipas que vão ganhando e, portanto, as equipas mais fortes vão se juntando no fim. Portanto, os últimos jogos, com alguma magia no tabuleiro, conseguimos vencer e foi um dia de festa para todos aqueles que participaram, e para quem não participou também. Nós fomos com 2 equipas, portanto, a primeira equipa sai de lá com o título, a segunda equipa, não me recordo, 19º, sim, talvez, mas todos eles, portanto, o título é de todos, porque isso é um lema, digamos assim, que nós temos. As famílias são mesmo assim? Sim, portanto, a nossa equipa não tem titulares. A nossa equipa, não há jogadores da equipa A, não há jogadores da equipa B, portanto somos todos uma família. Aliás, este título é tão importante que ainda hoje, se formos ao Facebook da Aschat, a foto de topo... Não é. Já não é? Ai, mudaste hoje. Não, a foto de topo da Aschat... eu alterei uma delas hoje, numa homenagem, mas alterei penso que o da Aschat ainda será a mesma. Como nós somos várias pessoas a gerir, portanto, ainda portanto, Pedro Rego, Rui Damaso,
João Leonardo. O Luís está a olhar para a fotografia e a apontar, isto em rádio não funciona lá muito bem. Não, mas como tu não conheces as pessoas... Claro. Mas de facto há ali um sorriso de orelha a orelha, com o troféu nas mãos. Foi um título que não estava na altura. Não estava projetado, mas aconteceu. Não, o nosso foco ano passado era subirmos de divisão, canalizámos todo esse foco para a subida de divisão. É claro que muitos dos nossos jogadores, em termos de provas individuais, eles próprios focam nesta ou naquela prova, que em termos pessoais pode ser mais importante. Nós, em termos de equipa, o nosso foco seria a subida de divisão. Este ano, já que fomos campeões nacionais o ano passado, este ano também queremos. Portanto, este ano iremos voltar à Marinha Grande para tentar revalidar o título de campeão nacional de semi-rápidas e iremos disputar também o Campeonato Nacional de Rápidas para lutar para a vitória. E olhando para este percurso, que é a Acha-te em pleno Alentejo, nesta terrinha que é pequena, uma cidade aqui no centro do Alentejo, como é que as outras equipas começam a olhar para os alentejanos? É claro que há uns alentejanos a falar em espanhol e agora até vai haver um alentejano a falar russo. É assim, a maior parte dos nossos jogadores, portanto, são pessoas que estão no meio há muitos anos. Portanto, os únicos que saem, digamos, fora desta comunidade de xadrez serei eu e o tesoureiro da direção, o Celso. Portanto, esse ainda está mais longe do mundo do xadrez. Mas também é importante ter um bom tesoureiro. Sim, muito bom. Somos olhados de várias formas, depende do contexto das equipas. Portanto, temos equipas que são, podemos dizer que são, onde temos grandes amigos, de uma forma geral. Individualmente todos eles têm grandes amigos em algumas equipas. Nós, por exemplo, o único familiar que nos abandonou o ano passado, portanto, foi o Gonçalo, quis ir jogar para outra equipa, foi jogar para os Ferroviários do Barreiro, equipa que temos uma boa relação com eles, que disputámos alguns jogos em casa por uma questão de estratégia financeira até nos Ferroviários do Barreiro. Temos outras equipas que nos olham de uma forma menos amiga, não é? Eu lembro-me que quando nós fomos jogar um distrital a Setúbal, começaram pelo nome, mas estes isto é o quê? Isto é de onde? Quem são estes? Nós ganhámos, portanto fomos campeões distritais e ficaram a gostar ainda mais de nós. Mas isso faz parte. Como na vida, faz parte. É mesmo assim. Eu pessoalmente não me preocupo com isso. Não. Eu costumo dizer que é bom sinal. É sinal que o trabalho está a ser bem feito. Sim, preocupa mais cada um deles. Preocupam-me mais as minhas crianças com quem trabalho na escola, preocupam-me mais as famílias dessas crianças, o bem-estar deles, poder ajudá-los na sua carreira, poder-los ajudar na sua formação, do que propriamente quase clubite. Enfim, em relação aqui aos jogadores que a Acha-te vai tendo, também é sinal que o patamar de inclusão de bons jogadores está num nível tão alto que temos jogadores inclusivamente a jogar nas suas seleções, e tivemos 2 jogadores da Acha-te nas Olimpíadas de xadrez. Podíamos-me falar um pouco sobre isso? Tivemos, portanto, o Rui Damaso foi representar a Seleção Nacional Portuguesa e o Candelário foi representar a Seleção Espanhola. As Olimpíadas de xadrez, digamos, é a prova rainha do xadrez mundial, onde se encontram os grandes mestres do xadrez, representando as suas seleções nacionais,
onde Portugal teve uma prestação positiva. Portanto, Portugal entra, salvo erro, em 63, sai de lá com o 47º lugar. Exatamente. A Espanha, nem tanto. A Espanha manteve-se, salvo erro, sai com o 25º lugar. No entanto, o Manolo, como nós lhe chamamos, Manolo Candelário, tem uma prestação notável. Em 10 jogos não perde um. 5 vitórias, 5 empates. 5 vitórias, 5 empates, jogando a segundo tabuleiro da seleção espanhola. O Rui, idem. No entanto, a diferença entre Portugal e Espanha aí também é verificável. Em Espanha o nível de competição é muito superior. Portanto, o jogador espanhol, qualquer que esteja na seleção espanhola, é muito superior aos nossos. No entanto, o Rui também ele teve uma prestação bastante positiva, salvo erro, 3 vitórias, 3 empates. 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. 3 derrotas. Acaba por ser um reflexo, em termos de competição, um reflexo da própria realidade de cada país. Agora, em Montemor, haver um clube que tem 2 jogadores a representar 2, mesmo que fosse 2 numa seleção, acho que é idêntico. Umas Olimpíadas dominadas pela China, Estados Unidos e Rússia. E Rússia, exatamente. Que é outro patamar muito longínquo. Completamente diferente. Basta ver que alguns desses países, nomeadamente a Rússia, que é um exemplo, e outros países da antiga União Soviética, onde o xadrez é curricular. Portanto, o xadrez é obrigatório nas escolas, o xadrez faz parte. Se nós formos à Rússia, salvo erro, há uma entrevista a miúdos na Rússia, que eu vi há algum tempo atrás, onde a maior parte deles não quer ser um Cristiano Ronaldo, quer ser um Carlsen do xadrez. Portanto, o xadrez é uma modalidade muito mais desenvolvida, mesmo na América do Sul, hoje em dia, Brasil, muito desenvolvido, Chile, etc. O xadrez hoje é muito mais desenvolvido do que em Portugal. Em Portugal há xadrez, há clubes, mas falha-se, acho eu, em termos da minha opinião e por aquilo que vejo, até do próprio desporto escolar, porque se nós formos ver, existem muitos miúdos a praticar xadrez na escola. As famílias acham que é benéfico, e é, para a questão da concentração, da atenção, mas quando se passa para um jogador jovem, federado, se nós formos ver, poucos têm surgido no panorama nacional. Portanto, há alguma coisa... Falha a base. Falha. Nós hoje não queremos ir por aí, portanto, nós pensamos em formar jogadores, mas formar jogadores a sério. Não queremos formar 20 jogadores e desses 20 jogadores chegarem aos 15, 16 anos, 17 e abandonarem a modalidade. Não, nós queremos que eles continuem. O Bruno acaba por aparecer também como se fosse, digamos, um teste para nós vermos a nossa capacidade, e temos com certeza capacidade para ajudar o Bruno a ser um dos melhores jogadores portugueses. Aquilo que me dizias que nos outros países é uma disciplina curricular. Sim. É também um dos sonhos que isso fosse possível em Portugal. Era, mas... E poderia fazer toda a diferença. Poderia, em muitos casos poderia. Em vez de termos uma criança que toma Ritalina, podemos ter uma criança que joga uma partida de xadrez às 8h30 da manhã. Digamos que era um método mais natural. É um método bem mais natural. Mas o nosso ensino, acho que nem vale a pena nós tocarmos. Não quero ir por aí, porque acaba por ser um problema de base, não é? Portanto, teria que ser
no próprio sistema educativo, criada uma forma de colocar, por exemplo, não só o xadrez, mas outras modalidades no currículo. Existe o desporto escolar, ok, mas o desporto escolar, em muitas modalidades, acaba por não, em termos futuros de clubes e de competição, em algumas modalidades, não todas, se calhar o aproveitamento desses miúdos depois acaba por não ser assim significativa. Vamos lá ver o que é que o futuro nos reserva nessa matéria, mas ainda assim vai havendo bons sinais. Vai. Por exemplo, na Feira da Luz, onde houve aí um crescente de miudagem a jogar xadrez. Aliás, estava aqui a olhar para a lista de participantes, não só de Montemor, houve muita gente de fora de Montemor a vir a este torneio de xadrez da Feira da Luz, que integrou a programação da Feira da Luz. Foi uma segunda edição. Que dizer, então, desta miudagem que veio até Montemor? Acaba por ser o resultado destes 3 anos de trabalho com o agrupamento de escolas, com a autarquia, com a União de Freguesias e, portanto, é uma progressão em termos de número de jogadores, em termos de visibilidade também do nosso projeto, também visibilidade não só em Montemor, mas fora de Montemor, daí aparecerem outros miúdos a jogarem e graúdos de outros clubes, miúdos já federados. E se nós formos comparar o primeiro torneio que nós organizámos em Montemor em 2015, nós tínhamos, salvo erro, 8 jogadores. O primeiro torneio que nós realizámos tivemos 8 jogadores. No total? No total. Portanto, tínhamos uma criança. No segundo torneio que nós organizámos, provavelmente já teríamos 5 ou 6 crianças. No terceiro torneio já teríamos, se calhar, umas 10. Neste, provavelmente, já tínhamos 15, 16, não sei precisar. Portanto, acaba por ser um processo natural da nossa atividade em Montemor, acaba por ser um processo natural na região. Aparece também outro clube em Évora e, portanto, acaba por ser, digamos, processos naturais do próprio desenvolvimento da modalidade. A terminar, olhando para o momento presente da ASHAT, já falámos naquilo que são os seus novos projetos. A ASHAT surgiu em 2015, vai para 3 anos. E em 3 anos chegou-se a este momento em que existem projetos novos, existe dinâmica, existe subidas de divisão, existem jogadores a chegar, poucos a partir, só falaste num. Que balanço fazes destes 3 anos, onde que se calhar na gênese não era expectável que isto acontecesse? Em 3 anos não. Portanto, nós pensámos, no caso da primeira divisão, pensámos em 5 anos. Em termos dos projetos, a mesma coisa. Portanto, se em 2015 me dissessem que em 2018 nós estávamos na primeira divisão, tínhamos um título nacional, tínhamos no terreno um projeto de xadrez terapêutico, outras possibilidades em aberto, nomeadamente com idosos, eu não, se calhar não acreditava. Era impensável, em parte, quando nós pensámos nesta hipótese de criar este projeto em Montemor Novo, em 2015, se calhar não acreditava. Portanto, hoje é um sonho. Eu costumo dizer que é um sonho tornado de realidade. Nós olharmos para aquilo que já fizemos, muito mais poderia ter sido feito, mas há questões que nos ultrapassam a nível de apoios, a nível de patrocinadores. Portanto, nós não vivemos numa região propriamente rica em grandes empresas, em multinacionais, portanto,
E aí, aquilo que são, já falaste nas empresas, há também aquilo que são as instituições locais, nomeadamente no que diz respeito à União de Freguesias, às Juntas de Freguesia e à Câmara Municipal. Como é que tem sido a relação? Ótima. Portanto, dois parceiros fundamentais neste projeto, quer a Câmara Municipal de Montemor, quer a União de Freguesias Vila Bispo e Silveiras, acreditaram em nós desde o início, acreditaram em nós e nos nossos projetos, dentro das limitações daquilo que nos podem ajudar. Têm sido, digamos, duas entidades sem as quais, e também o agrupamento de escolas, têm sido, digamos, que provavelmente as três entidades sem as quais nós não conseguíamos atingir estes resultados. Era impensável, por exemplo, nós trabalharmos miúdos sem a escola, trabalhar projetos a nível mesmo de xadrez terapêutico, o ensino de xadrez, como nós começámos com o agrupamento no enriquecimento curricular. Era impensável nós cativarmos os miúdos de outra forma. Acho que foi muito bem pensado. Quem pensou bem. Pensou bem. Por acaso foste tu. Fui eu e o Zé. Portanto, como é que nós às tantas tínhamos como é que nós a pensarmos os dois, a maior parte do tempo os dois juntos, com alguma ajuda de alguns dos membros da nossa família, digamos assim, o Pedro Pita Soares, o João Leonardo, o Dantas, o Pedro Rego, portanto muitos deles ligados ao xadrez ensino, o Luís Santos também, o Carlos Ferreira. Como é que haveríamos de desenvolver? Chegámos à conclusão que a melhor forma de desenvolver xadrez, no caso particular de Montemor, seria uma parceria com a escola, era o que fazia todo sentido. Ao nível de alguns apoios, nós, por exemplo, no caso do curso de arbitragem, em termos de cedência de espaço, a União de Freguesias disponibilizou o espaço, pastas, canetas, tal como a autarquia, e sem eles nada disto seria possível pôr no terreno. Isso, tenho essa consciência. A terminar, quem quer, e quem nos ouve e ouviu já no passado, quem quer também entrar em contacto convosco, qual é a melhor forma de também entrar no mundo da AXAT? É só colocar na internet AXAT, quer nas redes sociais, quer na nossa página, temos os contactos, portanto, para aulas, para patrocinar a equipa, portanto, para qualquer eventualidade, para a organização de eventos. Por exemplo, nós temos outra parte que ainda não desenvolvemos para empresas, jogos de tabuleiro para empresas. Portanto, é só entrar em contacto connosco através do nosso site www.achat.pt, através do Facebook idêntico. Têm lá os contactos. É muito fácil. É dar o passo, sair da zona de conforto e ir então ter com esta família, que é a AXAT, a Associação de Xadrez A Torre. Hoje estivemos connosco o Luís Barrigoto, ele que é o presidente desta Associação Montemorense, que foi fundada em 2015, e nestes 3 anos é incrível este percurso, e deixamos então esse convite a quem nos ouve para também saber um pouco mais da AXAT no site da AXAT, no Facebook, e também porque não levar o seu filhote até esta associação. Certamente não ficará arrependido por essa saída da zona de conforto. Muito bem, muito obrigado, Luís, e por mais uma vez estarem connosco. Até quando formos novamente campeões nacionais. Está prometido. Como prometi o ano passado, falta-me o resto da equipa, porque eu tinha prometido voltar com eles todos, mas por uma questão de agenda e de logística, acaba por ser difícil. Quero agradecer ao Paulo, à Rádio Nova Antena, esta oportunidade, a quem nos ouve.
mesmo filhos pequenos com 2, 3 anos, há projetos ligados ao xadrez. Portanto, o xadrez é uma modalidade que pode ser praticada dos 2 aos 102. É só entrar em contacto connosco. Aqui fica o repto desafio deixado por Luís Barrigoto, presidente da direção da Associação de Xadrez A Torre, que hoje esteve connosco na Rádio Nova Antena.